Tudo bem, pessoal? Bom dia aí, tá? Pessoal, a gente vai começar a falar um pouquinho com vocês aí, ou melhor, continuar falando um pouquinho com vocês a respeito do processo que levou ao que a gente conhece aí como a Revolução de 30, né? Não foi propriamente uma revolução, né? Porque não mexeu com amplas camadas da sociedade, foram parcelas da sociedade, né? Elites aí dissidentes, tenentes, né? Setores aí médios do exército que fizeram a revolução, né? Então não foi uma revolução clássica, como aconteceu na Revolução Francesa, mas a historiografia brasileira chama de revolução. Então vamos tratar assim, tá? Bom, a gente estava falando para vocês, pessoal, que uma série de coisas foram acontecendo aí nos anos 20, né? A mudança da sociedade. Eu já comentei isso aí em dois vídeos, certo? E as bases, né, de contestação foram sendo criadas, né, de contestação da República do Café com Leite, da República Oligárquica, tá? Então eu vou falar para vocês aí de algumas forças, né, políticas que ajudaram no processo aí de minar, né, essas bases da República Oligárquica e no estopim, certo? E aí depois o próximo vídeo eu vou começar falando um pouquinho das bases de sustentação do governo do Vargas, né, que ele é a pessoa que entra aí, tá? Então a gente vai chegar lá, certo? Ele chegando no Vargas, então, tá, pessoal? Vamos lá. Então, pessoal, o que aconteceu, né? A gente sabe que existia um processo aí de eleições, né? Ali queria substituir o Washington Luiz. A gente sabe que a escolha do Washington Luiz, né, paulista, que foi lá o Júlio Prestes, né, acabou desagradando aí parcelas da elite, certo? Só que enfim, né, o Júlio Prestes acaba vencendo as eleições em 1º de março de 1930. Certo? E apesar dos problemas aí, né, da disputa acirrada, inclusive com o Getúlio Vargas, né, que era o candidato do Rio Grande do Sul, né, o Getúlio Vargas e o vice, João Pessoa, o Júlio Prestes venceu as eleições, tá? E o Rio Grande do Sul, essas parcelas aí do Rio Grande do Sul, parcelas políticas do Rio Grande do Sul, acabaram reconhecendo a vitória do Júlio Prestes, né, buscando inclusive pontos de convergência para colaborarem com o governo dele, né? O que seria o governo dele aí, certo? Então foi isso, né? O Borges de Medeiros, né? Que era essa figura, uma das figuras importantes lá no sul do Brasil, né? No Rio Grande do Sul, certo? Bom, enfim, só que o que aconteceu, pessoal? Dentro de parcelas aí, desses atores políticos, né? Existiam parcelas é, dentro do próprio exército que não aceitavam, né, que não aceitavam a vitória do Júlio Prestes, certo? Então existia aí uma outra alternativa, né, que seria aí o ponto de vista dos chamados tenentes civis, né? Então esses tenentes civis queriam aí uma resposta através das armas, certo? Eles não aceitaram então a vitória do Júlio Prestes e a única alternativa que restava a esses tenentes civis era aí a busca e a resposta pelas armas aí, certo? A revolução, né, entre aspas aí, tudo bem? Então o grupo aí foi esses tenentes civis, né, formados aí por nomes como Vargas, né, Getúlio Vargas, Oswaldo Aranha, Lindolfo Collor, né, que dispunham-se a seguir o caminho dos tenentes. Você lembra lá dos tenentes que a gente comentou lá nos anos 20, eu falei do tenentismo para vocês, né? Então eles buscavam seguir esse rumo dos tenentes, que era a persuasão das pessoas, né, através propriamente de uma revolução, né? Então eram políticos jovens, né, que se aproximaram então, né, de militares rebelados, certo? Que não acreditavam aí na posse do Júlio Prestes, tá? Então o que aconteceu, né? Foi esse caldo aí, certo? De militares rebeldes com políticos mais jovens ali, tá bom? Então o que aconteceu? Na estopim da revolução, pessoal, foi o seguinte, né? Como eu falei para vocês, né, existiam aí é, o vice, né, do Getúlio Vargas na chapa dele era o João Pessoa, que era o vice, tá? E o que aconteceu? Ele foi assassinado, João Pessoa, no dia 26 de julho de 1930, numa confeitaria no Recife, né, por João Dantas, que era um dos adversários políticos do João Pessoa, tá? Então,
pessoal, esse caso é muito interessante, né? O crime, né? Esse crime, ele combinava aí razões privadas com razões privadas com públicas, né? Só que na época aí acabou se noticiando mais as questões públicas aí propriamente para não manchar a figura do João Pessoa, né? E dos revolucionários, tá? Mas o que acontecia, né? Na Paraíba, pessoal, grupos políticos disputavam o poder lá na Paraíba por muito tempo, ali na região. Havia de muito tempo eles disputavam o poder político, né? Então o que aconteceu? O João Pessoa, quando ele foi eleito governador do estado da Paraíba, ele aplicou naquela região uma administração modernizante, deixando muitas pessoas, né, divergindo de muitas pessoas ali da elite da região, certo? Principalmente dos produtores de algodão do interior. Então, as políticas modernizantes do João Pessoa acabaram divergindo, né, daquela de parcela da elite lá da Paraíba, certo? Inclusive questões comerciais, né, e questões de impostos, certo? Existe aí um problema bastante grave aí, divergência política mesmo das elites lá na Paraíba, né, envolvendo o João Pessoa, tá? E essa divergência de interesses, pessoal, e do ódio acumulado acabou resultando no que ficou conhecido como a Revolta da Princesa, né? Então, essa Revolta da Princesa foi um episódio, né, no qual cartas de amor de uma jovem professora a João Dantas, né, que era esse adversário político do João Pessoa lá na Paraíba, foram reveladas, certo? E aí, o que aconteceu, né, pessoal? Isso é muito interessante, né? Tinha um jornal governista, né, chamado da União, que era um jornal pró-João Pessoa. Então atribuiu as narrativas, né, as narrativas imorais ao João Dantas, que era esse adversário político do João Pessoa, certo? E aí o que aconteceu, né? A professora que estava envolvida acabou caindo em desgraça, né? Ela foi abandonada pela família e teve que fugir para o Recife. Vai vendo a história, pessoal, vai vendo, né? E aí o que aconteceu? João Dantas, adversário político do João Pessoa, que era vice do Getúlio Vargas lá na chapa, né, que eu falei para vocês, quis lavar a honra, certo? Assassinando o João Pessoa. Tá aí o João Dantas, depois da Revolução de 30, ele foi preso, né, foi assassinado na prisão, certo? E a professora, a tal de Ana Beiriz, acabou se suicidando, tá? Então, para você ver como que aconteceu. Então, foi isso, tá? Essa foi a Revolta da Princesa. Então, divergências políticas levaram que a divulgação de cartas, né, de amor entre o João Dantas, que era o adversário político do João Pessoa, essas cartas caíram na boca do público, certo? A menina lá, a professora, entrou em desgraça, né? A família abandonou ela depois aí, e para lavar a honra, o João Dantas foi lá e matou o João Pessoa, certo? Que era o quê? O candidato na chapa do Getúlio Vargas, certo? Então o que aconteceu? A morte do João Pessoa, né, ela ganhou uma grande ressonância e foi bastante, obviamente, bastante explorada politicamente, né? E aí, daí em diante, depois dessa exploração política, né, que fizeram, acreditaram essa morte a partidos de oposição, né, partidos que tinham feito conluio para justamente matar uma pessoa aí da oposição, né? Então, tentaram fazer dessa morte do João Pessoa, que era o candidato junto com Vargas, né, da oposição às oligarquias, fizeram disso um estardalhaço, né, acreditando a morte do João Pessoa às oligarquias, as tradicionais oligarquias aí, né? E aí, obviamente, depois desse fato, a articulação revolucionária ela acabou se deslanchando, certo? Justamente porque, né, a opinião pública acabou caindo nessa pataquada aí, né? Então, o que aconteceu? O exército aí, né, acabou se mobilizando, né, parcelas do exército, como eu falei para vocês, esses tenentes aí, né, pessoas aí ligadas aos revoltosos, aí, aos revolucionários, né, se destacou a figura aí do Góes Monteiro, né, que era um representante aí das Forças Armadas, que não era revolucionário e se tornou revolucionário no processo, né, o Góes Monteiro, que era de Alagoas, mas que tinha feito a carreira política, né, no sul do Brasil, lá no Rio Grande do Sul, e desde 1906 ele cursava a escola militar. Lá ele conheceu Getúlio Vargas, né? Ele era adepto aí de ideias. Ele apoiava o Vargas em algumas decisões que o Vargas tomava ali com relação a disputas internas no Rio Grande do Sul, e foi daí nascendo uma amizade, certo? E aí o que aconteceu? O Góes Monteiro vai ser um dos grandes articuladores aí do processo revolucionário que vai estourar em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul em 3 de outubro de 1930, certo? Estoura no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais, certo? Então,
No Nordeste, né, o movimento foi desfechado na madrugada de 4 de outubro de 1930, sob o comando de Juarez Távora. Lembra do Juarez Távora? Era um antigo tenente que havia participado lá do movimento tenentista nos anos 20, né, um dos 18 do Forte, se eu não me engano, tá? E aí a Paraíba era o grande centro de operações ali do Nordeste, da base do Nordeste ali, desse movimento revolucionário, certo? Então, pessoal, a situação no Nordeste logo acabou pendendo para o lado dos revolucionários, né? Tava tudo dominado aí pelos revolucionários, certo? E no Sul também. No Sul também havia articulação, né? Rio Grande do Sul, Paraná, né? Tanto que os revolucionários eles montaram ali uma base, né? Em Ponta Grossa, no Paraná, certo? Onde os revolucionários montaram ali um quartel-general, justamente para lutar contra aí as forças do governo, contra as forças do Washington Luiz, que era o presidente naquele momento, certo? E aí é muito interessante, né, que o Vargas estava ali no meio, estava ali em Ponta Grossa ali e tal, junto com o pessoal, com as pessoas ali envolvidas, né, no processo. Ele, com as suas comitivas, ele se instalou dentro de um vagão, né, no vagão de um trem, certo? E nesse vagão de trem foi planejado um ataque geral às forças militares que apoiavam aí o Washington Luiz, tá? Então ele planejou, né, junto com algumas pessoas, esse ataque militar às forças do Washington Luiz, né, a partir de Itararé, né, que é a região aí já em território paulista, tá? Mas aí o que aconteceu? A Batalha de Itararé, né, ela ficou conhecida como a batalha que nunca ocorreu, né, porque antes do confronto, né, que estaria marcado aí para o dia 24 de outubro de 1930, o que aconteceu? O próprio exército, setores, né, militares do Exército, da Marinha, né, acabaram depondo, né, o presidente da República, Washington Luiz, no Rio de Janeiro, certo? E aí imediatamente foi instituída uma junta provisória de governo, né, que tentou permanecer no poder. Então, vocês perceberam? Eu estou indo muito rápido, vou contar de novo. Então, em Ponta Grossa, tá? Só para ir mais devagar. Em Ponta Grossa estava lá o Getúlio Vargas, que se acomodou dentro de um trem. Olha só, pessoal, ele se acomoda dentro de um trem. E lá do trem, ele planeja um ataque, né, contra as forças do Washington Luiz, certo? A partir de Itararé, em território paulista, certo? Só que essa batalha, a famosa Batalha de Itararé, ela nunca aconteceu, porque os militares, os próprios militares do governo, acabaram depondo Washington Luiz no Rio de Janeiro, certo? Sendo instalada no Rio de Janeiro uma junta provisória de governo, certo? Entenderam aí? Então, o que tentou permanecer no poder se recuou. Obviamente, por quê? Porque os militares, né, os populares queriam que o Getúlio Vargas chegasse ao poder, né? Então, Getúlio Vargas passou por São Paulo, depois foi para o Rio de Janeiro, né, ovacionado pelas pessoas, tal. Então, a população apoiava o Getúlio Vargas, né? A gente sabe que o Getúlio Vargas tinha uma base trabalhista muito grande que vai depois se amplificar durante o governo dele, tá? Então essas pessoas apoiaram por conta de alguns projetos que ele tinha, né? Para os proletários. Então é bem interessante isso aí, né? Então, e obviamente pelos essa junta provisória, né, de governo acabou caindo não só pela manifestação dos populares, mas também pelos movimentos revolucionários, pela pressão dos revolucionários que estavam ali acampados em Ponta Grossa, estavam subindo para São Paulo e depois chegaram no Rio de Janeiro. Certo? Então, como eu falei para você, Getúlio Vargas, né, a partir desse apoio aí popular, apoio de setores do exército, tá? Ele se desloca de trem para São Paulo, certo? E daí ele segue então para o Rio de Janeiro, onde chegou precedido aí por 3.000 soldados, né, gaúchos, né? E lá, quando ele chega no Rio de Janeiro, ele faz questão então de se mostrar com os trajes, né, com a bombacha, né, a calça, o chapéu, né, o lenço amarrado no pescoço, né, mostrando que ele era do Sul, né, mostrando da onde ele vinha, mostrando, isso é interessante por quê? Porque o Getúlio Vargas depois ele vai ser o presidente da União Nacional, né? Vai aí queimar depois as bandeiras, enfim, tudo isso aí, né? Mas naquele momento ele viu que tinha necessidade de se mostrar como um representante do sul do Brasil, né? Das velhas oligarquias, né? Das oligarquias tradicionais do sul. Muito interessante isso, né, pessoal? Então, muito, muito bom. Tá, e aí o Getúlio Vargas, né? A posse do Getúlio Vargas na presidência através desse. Na verdade, foi um golpe, né? Não foi uma revolução, foi um golpe. Certo? Deveria ser o golpe de 30, né? Ele chega à presidência, então, através dessa revolução, entre aspas, né? Em 3 de novembro de 1930, certo? Então, marcando aí o que a gente chama o fim, né? Do que a gente chama de República Velha ou República, ou Primeira República ou República Oligárquica, né? Iniciando aí uma nova fase aí no processo aí
brasileiro aí, tá bom? Na história política brasileira. Tudo certo, pessoal? Então esse foi um vídeo aí falando um pouquinho para vocês, né, do processo, né, de como que o Getúlio Vargas chega ao poder, certo? Num próximo vídeo eu vou falar um pouco de qual era a base militar do Getúlio Vargas quando ele chega no poder, né? Tá, ele chegou ao poder e aí, né? Então a gente sabe que ele tinha uma base, né, uma base militar bastante ampla aí, né? A começar pelos trabalhadores, aí que eu falei para vocês, né, os tenentes, né, algumas oligarquias dissidentes aí, tá? Então era, de certa forma, a base dele. Mas depois aí no próximo vídeo eu vou falar melhor um pouquinho dessas bases aí para vocês aí do Getúlio Vargas, certo? Então, a gente sabe, né, que o Getúlio Vargas, então, ele fica no poder aí de 1930, né, até 1945, né, é o período aí que ele fica no poder por 15 anos, certo? É o período aí que na historiografia costuma chamar de a Era Vargas, certo, pessoal? Um dos períodos aí mais importantes aí da história do Brasil, um dos que é mais cobrado nas provas de vestibular, de Enem, certo? Cai bastante esse período aí da chamada Era Vargas. A gente vai comentar, conversar um pouquinho com vocês a respeito dele nos próximos vídeos aí. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por assistir, um grande abraço, fiquem bem, tá? Se cuidem, usem máscara, certo? Para eu poder ver vocês nos próximos vídeos e vocês poderem ver a mim. Beleza? Tchau, pessoal, um grande abraço. Até mais, um excelente dia para vocês, hein? Tchau, tchau.